Queridos companheiros, bom dia. Que a serena e doce paz de Jesus esteja conosco. Nossa proposta, abrirmos a possibilidade de uma nova reflexão, acompanhando os estudos feitos por Susana Simões e Andrea Marshall sobre a Revista Espírita de Allan Kardec. À medida que fomos refletindo com Susana e Andréia e um grupo de companheiros do movimento espírita interessados nesse estudo, nós tivemos vontade de registrar também as nossas impressões, aproveitando a riqueza do material que nos tem sido oferecido. Sendo assim, apresentamos a vocês a Revista Espírita, subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Depois, Allan Kardec vai nos explicar o porquê desse subtítulo, e nós vamos começar a nossa reflexão pelo volume de 1858, conversando com vocês sobre a apresentação feita pelos editores da Edicel. Essa nossa revista é uma publicação da editora Edicel, na apresentação, como dissemos, desse primeiro volume. Muito bem. É importante a gente ressaltar, apresentando a coleção da Revista Espírita, que essa publicação representam 11 anos e 4 meses do trabalho de Kardec, do professor Ribaio, dos anos de 1859 a 1869. 1858, corrigindo, 1858 a 1869. Então, nós temos aí esses volumes, esses 11 volumes, cada volume correspondendo a um ano, e a cada mês são 12 publicações. A cada mês, uma publicação, e vamos perceber como isso foi feito à medida que a gente for acompanhando a apresentação feita por Kardec. É muito importante a gente registrar que essa apresentação da Edicel, dos editores, diz para nós, coloca para nós a coleção da Revista Espírita como a mais prodigiosa fonte de informações sobre o Espiritismo e de instruções doutrinárias. Allan Kardec registra isso no capítulo 3 de O Livro dos Médiuns, dizendo para nós que o estudo da Revista Espírita, do material trazido na Revista Espírita, é indispensável para o conhecimento da doutrina espírita. E nos aconselha, inclusive, nesse capítulo 3 do método, que mais tarde vamos comentar também, que adotemos a seguinte ordem para o estudo. Começar com a leitura de O que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e depois, em quarto lugar, a Revista Espírita. Kardec considera o primeiro livro, o que é o Espiritismo, como uma introdução ao pensamento da doutrina, e os dois seguintes como fundamentais para a compreensão da doutrina espírita, colocando a Revista Espírita como uma obra complementar, não é? Mas destinada a completar, como o próprio nome diz, o ensino básico
princípios básicos que nos são oferecidos em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. É bastante importante a gente perceber que nessa apresentação, os editores trazem para nós o tema principal da revista e também comentam, apresentam os pontos que serão trazidos ao longo do seu conteúdo, não é? Apresentando também para nós os objetivos e a metodologia utilizada por Kardec em sua pesquisa. Mas o que nos parece mais importante é nós percebermos aqui a obra pessoal realizada pelo professor Léon Hippolyte Denisard Rivail, constituindo-se em uma, palavra dos editores, uma construção metódica que mostra para nós, traz para nós, evidencia o bom senso e o critério científico do trabalho feito por Allan Kardec. Eles nos dizem que a Revista Espírita é um verdadeiro documentário, com um sentido ainda mais significativo e valioso, o de um relatório científico e histórico. E trazem para nós o pensamento de Kardec, quando no livro Obras Póstumas, no capítulo 10º da Constituição do Espiritismo, ele registra a revista foi até agora e não podia deixar de ser uma obra pessoal, visto que faz parte de nossas obras doutrinárias. Por seu intermédio, é que todos os princípios novos foram elaborados e entregues ao estudo. Era, pois, necessário conservar o seu caráter individual, pois que, para que se estabelecesse a unidade. Nós vamos entender melhor o que Kardec nos diz quando nos fala desse caráter individual, quando ele, mais adiante, vai dizer para nós que a Revista Espírita foi o seu mais importante instrumento de pesquisa. A Revista Espírita, o material que está na Revista Espírita, o seu mais importante instrumento de pesquisa, diz ele, verdadeira sonda para a captação das reações do público e, ao mesmo tempo, um instrumento de divulgação e defesa da doutrina espírita. Ele diz que se constituiu o trabalho registrado em A Revista Espírita uma espécie de laboratório em que as manifestações mediúnicas eram examinadas à luz dos princípios de O Livro dos Espíritos e controladas pelas experiências da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pelas novas manifestações espirituais recebidas. Esse caráter, essa espécie de laboratório, isso é muito interessante. E mais adiante, Kardec ainda coloca o trabalho da Revista Espírita como, ele diz, vamos ver adiante, uma espécie de tribuna, sem que, entretanto, a discussão dos temas se afastasse das normas das mais estritas conveniências. E olha como ele define essa tribuna. Numa palavra, discutiremos, mas não disputaremos ideias.
É exatamente isso que ele coloca aqui para nós, quando ele diz que esse instrumento de pesquisa representa uma verdadeira sonda para a captação das reações do público, ao mesmo tempo a possibilidade de serem ouvidos os espíritos através, né, do trabalho, do controle das experiências feito pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e, para além disso, era ainda um espaço de divulgação e defesa da doutrina. Como é importante essa ideia do laboratório, porque Kardec, recebendo as notícias através dos médiuns da vida no plano espiritual, ele colocava, publicava em A Revista Espírita, abrindo, então, para essa percepção de como o público reagia àquelas ideias, mas também aberto para receber dos espíritos presentes às reuniões mais informações, algumas correções, alguns ajustes naquelas ideias que iam sendo trabalhadas para depois serem publicadas nas obras da codificação. Aqui nessa apresentação nós vamos encontrar também, não é, que através a observação de que através desses estudos da fenomenologia espírita, Kardec foi reunindo os instrumentos, os elementos, melhor dizendo, necessários à ampliação de seus conhecimentos e à consequente formação de uma sólida cultura doutrinária. E esse trabalho realça, então, como já dissemos, o admirável bom senso de Kardec, o bom senso encarnado, como ele foi definido, aliado às instruções constantes que recebia de seus guias espirituais. Olha o caráter de laboratório das ideias espíritas, não é? E como isso foi importante para a estruturação do movimento espírita. Nós vemos que esse trabalho foi feito, mais adiante nós encontramos, né? Os fatos narrados eram como que exemplos, né? E das comunicações que eram feitas, através das comunicações que eram feitas, possibilitando, então, a análise de Kardec. E ele diz que esses registros minuciosos possibilitavam perguntas e respostas. Olha, a estrutura de O Livro dos Espíritos, do diálogo entre Kardec e o espírito manifestante. Ele vai nos dizer que quando a ideia deixava lacunas ou apresentava dúvidas, ele então repetia a pergunta feita de uma outra maneira, buscando o esclarecimento necessário sobre o assunto. E como nós dissemos aqui nessa apresentação, os editores vão trazer para nós, para além do tema principal, pontos importantes que serão trazidos ao longo do conteúdo da análise das comunicações nessa obra, apresentando também para nós os objetivos e a metodologia da pesquisa. Sobre isso, nós vamos encontrar uma excelente definição de como esse trabalho foi feito, se recorrermos em A Gênese, ao capítulo 1,
que trata do caráter da revelação espírita, nos itens 13 e 14 desse capítulo primeiro, onde Kardec nos diz que, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina, mas é também uma revelação científica, uma ciência espírita, como nós vamos ver que Kardec vai definir o estudo da doutrina, a própria doutrina, uma ciência espírita. Mais tarde vamos encontrar essa denominação. Ele diz para nós que, como revelação divina, ela foi providencial e diz para nós, mostrando para nós que o seu aparecimento não é resultado da iniciativa de um homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos, encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam e que até aquele momento não haviam podido exatamente entender. Mas é também uma revelação científica na medida em que esse conhecimento não é privilégio de indivíduo nenhum, algum em particular, e pode ser ministrado a todos do mesmo modo. E ele nos é transmitido, então, como uma fé raciocinada, não imposta a crença cega. E aí vem o caráter pessoal, participação de Kardec, que nós queremos ressaltar nessa obra, quando ele nos explica que ela é deduzida, essa crença raciocinada, pelo trabalho do homem, pela observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. E no item 13, ele termina a sua colocação dizendo, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divino, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Dessa compreensão, meus queridos, nós podemos tirar duas conclusões nessa nossa primeira abordagem bastante importantes. A primeira é que vale para nós a observação do método empregado por Kardec como meio de elaboração do seu trabalho. Ele aplicou o método experimental. Vamos ver o passo a passo desse trabalho. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. É o início do item 14, em O Caráter da Revelação Espírita, capítulo 1 de A Gênese. Vamos repetir. Fatos novos se apresentam que não podem ser explicados por leis conhecidas. É importante observar, comparar, analisar. Observar, comparar, analisar. Remontar dos efeitos
as causas, para chegar à lei que rege esses fenômenos, esses fatos. Chegando às leis, deduzir as consequências e buscar as aplicações úteis. Isso é uma beleza. Isso é o passo a passo de como nós vamos utilizar a doutrina espírita, o conhecimento espírita em nossas vidas, seja qual for o fato, o que aconteça na nossa vida, colocando para nós aquela dúvida: por que, meu Deus? Por que isso acontece comigo? Por que as coisas acontecem assim? A gente observa, compara aquela situação com outras situações conhecidas, analisa até chegarmos a perceber, a desconfiar, a deduzir as causas daquela situação, percebendo que existe uma lei que rege esses acontecimentos. Mas não basta saber a lei, o conhecimento objetivo, racional. É preciso também deduzir as consequências dessas leis para o que é mais importante, buscar as aplicações úteis dessa lei. Então, será com esse espírito que nós vamos fazer uma leitura despretensiosa da Revista Espírito, começando com as publicações do ano de 1858. Mas há um segundo objetivo que está colocado aqui para nós, nessa apresentação feita pelos editores da edição, quando eles nos dizem que esse estudo, essa leitura vai nos permitir render homenagem ao bom senso e ao critério científico de Kardec. Allan Kardec, o bom senso encarnado, como foi definido para nós. Ele é uma referência feliz em nossa vida, à medida em que nos apresenta a doutrina espírita, permitindo-nos encontrar no seu estudo, no seu entendimento e na sua aplicação em nossas vidas, um roteiro seguro para que vivamos melhor, colocando em prática agora tudo aquilo que Jesus veio nos trazer em forma, numa linguagem metafórica, simbólica, para que agora nós possamos entender que existe uma lei maior que rege os nossos destinos e que atender a essa lei é fator imprescindível para que nós possamos viver melhor, nos sentindo mais tranquilos e mais felizes. Que Jesus nos abençoe, que seja de paz o seu dia, que a paz esteja em sua casa, com sua família, na sua vida. Muita paz.